Ira, e o que você acha da Lei Magnitsky e do Banco do Brasil? Pode quebrar o Banco do Brasil ou não? Você Não, acha que quebrar o Banco do Brasil, não. Assim, essa hipótese é nula. Agora que eles podem, eh, sancionar, impor mais sanções ao Banco do Brasil, sim. Eu acho difícil. Eu acho que é mais fácil sancionar outras pessoas, esposa do Moraes, como tem se falado muito, outras pessoas antes de punir o Banco do Brasil de fato, entendeu? Eu acho pode acontecer? Até pode, mas eu não acho que é algo tem muita tão gente com claro. medo, né, do Banco do Brasil, Ah, tira o dinheiro e essa investe no BTG, no Itaú, no bom, mas ele também é um pouco cíclico também, né, todo mundo sabe que ele tem uma boa parte do crédito dele em agro. sim, que inclusive o Banco do Brasil subiu hoje, o Fux foi contra lá na votação do Nossa, STF, aí um monte de gente estava falando nas redes sociais que foi por conta disso que o Banco do Brasil subiu, porque o Fux, foi contra, ele acha que tem que anular, todo o julgamento por falhas processuais. Não é nem a questão do mérito, mas a falha processual. E aí eu vi gente falando nas redes sociais que, por conta disso, o Banco do Brasil subiu, porque o a risco. bolsa subiu, né, o pessoal falando que a bolsa É, também. aí pô, Bolsa subiu puxado por Petrobras também, né? Tem uma série de coisas. Mas por conta de reduzir esse risco da Lei Magnitsky, e aí o Banco do Brasil teria sido seria menos afetado e por isso as ações estavam subindo, mas o que acontece, na verdade, é que existe uma MP, que pretende destinar 12 bilhões para o agro. Desses 12 bilhões, para ajudar o agro em dificuldade, mais ou menos 6 bi ia para os clientes do Banco do Brasil. Isso acabaria entrando no caixa do Banco do Brasil. E se você vai ajudar quem está em dificuldade, vai honrar as suas dívidas, isso ajudaria o Banco do Brasil. E, na verdade, boa parte do mercado acredita que isso é que fez as ações do Banco do Brasil subirem hoje. Então, o Banco do Brasil, ele é cíclico, como você falou, não tão cíclico porque ele é banco, né? Participa daquela Sim, estratégia base, mas ele foi um pouco impactado pelo agronegócio, mas que o agro também é muito grande no Brasil, tem uma parcela sim, significativa do muito PIB, e o agro vai se recuperar, porque o agro ele é cíclico, commodities são cíclicas, né? E aí é natural que você tenha uma safra ruim, uma safra boa, e isso impactou, mas tende a, no médio prazo, ser diluído. Eu acredito, o mercado inteiro acredita, o mercado deu ali um voto de confiança ao Banco do Brasil com o último resultado, acreditando que o que eles botaram de guidance, de meta, vai ser para os cumprido, né. próximos trimestres deve ser cumprido. Vamos ver no próximo resultado se de fato ele está conseguindo entregar aquilo que ele falou, numa estratégia, numa visão mais realista, ou se ele está simplesmente projetando algo que ele não vai conseguir entregar. Se isso acontecer, aí de fato as ações vão derreter. Mas se rolar essa MP, se tiver toda essa ajuda, vai ficar cada vez mais difícil de acreditar que o Banco do Brasil não vai conseguir se recuperar. E Tá? e qual que é a Assim, sua visão? eu sou conflitado para falar de Banco do Brasil. Ah, você não pode falar de Não, assim, posso comentar, mas eu não posso recomendar. Por quê? ah, sim. Porque eu estou tradando, eu tenho posição, eu estou tradando com Ah, opções, o entendi. Banco do Brasil. Então, como eu sou um analista profissional, eu sou CNPI, que é Certificado Nacional dos Profissionais de Investimento. É um pequeno grupo, muito pequeno, que pode, de fato, falar sobre renda variável publicamente. Inclusive, é o único Muito legal. profissional habilitado para recomendar, falar compra, vende. Os meus alunos têm recomendação de compra de bancos e não é Banco do Brasil. Não que não esteja barato, mas eu não posso recomendar Banco do Brasil por estar tradando, por estar operando. Assim como eu estou operando Itaúsa. Estou fazendo dividendo Sim. sintético, em 2 meses deu quase 6% de dividendo Caramba. extra, operando opções, vendendo put de. Eu fiz até um vídeo no meu canal sobre isso. Eu transformei R$19,41 em R$14.880 vendendo Ô louco. put. E isso foi eu fiz isso 2 vezes, em 2 meses seguidos, né. Vendendo put de Itaúsa. Mas eu acho que o Banco do Brasil tá barato, por conta dessas questões, mas, como eu te falei, ele pode, no segundo semestre, ainda ter dificuldades por conta desse resultado que ele tem que mostrar. No longo prazo, eu acho que isso tudo se dissipa. Se essa MP aí ajudar, vai ficar mais fácil dele se recuperar até mais rápido.
E Banco do Brasil, junto com o Petrobras, vai sempre parte do kit eleição, né? Sim. Se o Tarcísio crescer, e aí, pô, todo Nossa, mundo, aí pô, Banco do Brasil, vai Petrobras, explodir. era Banco do Brasil, Petrobras e Eletrobras, mas a Eletrobras É. foi desestatizada, agora sobrou mais Banco do Brasil e Petri, que é sempre aquela aposta, se entrar um governo de centro-direita, Sim. vai pensar em privatizar. Aí as ações sempre sobem. Então, sempre vai fazer parte do kit eleitoral também, né? E Bradesco, Mira? Você vê uma boa? O Bradesco ele chegou lá nos 11, Cara, 12. então, foi quando eu comprei, né? Eu tradei ele ali em 11 Eu vi você reais. falando, e pouco, ó, mas ó, vou ser sincero aqui, só tinha o Mira e o Daniel que tava gostando do Bradesco. O restante, todo mundo metia o pau no Cara, mas Bradesco. infelizmente é assim, você compra aquilo quando tá naquele ponto de inflexão, quando você Sim. acha que o negócio parou de ficar ruim e começa a melhorar. Graficamente, eu sou especialista em gráfico também, sou fundamentalista e grafista. Eu sou professor de análise fundamentalista e de análise gráfica e sou analista técnico. O que eu digo? Você tem que comprar e o ativo, quando está caindo, ele vai cair até parar de cair. E quando ele para de cair, é que você tem que comprar. Mira, mas e aí como é que descobre quando é que para de cair? Se você olhar o gráfico, ele Volume, cai, né? cai, ele faz o que a gente chama de pivô, né? Na análise gráfica, a teoria de Dow diz que o preço se move em tendências, né? E aí você tem uma tendência até essa tendência ser revertida. São 3 tendências: tendência de baixa, tendência de alta e a tendência lateral ou sem tendência. Mas é natural que você veja uma tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, e aí ele começa a andar de lado. Esse andar de lado é o parar de cair, que eu falo. E aí, quando ele para de cair, ele está preparado para começar a subir. E aí, quando ele faz topos e fundos ascendentes, é quando ele começa a subir. Isso você pode usar um indicador gráfico, que são as médias móveis. Eu gosto de trabalhar com duas, que é a de 9 e a de 72 períodos. Quando ele cruza para baixo, a média de 9, que é a média mais rápida, ela cura a de 72 com a média mais longa, significa que ele reverteu a tendência para a tendência de baixa. E aí ele entra numa tendência de queda. Quando reverte para cima, a média rápida, que é a de 9 períodos, ela cruza para cima da de 72, ele reverteu a tendência de baixa para alta. Bradesco fez todo esse movimento técnico, tudo isso que eu falei, Bradesco fez. Ele andou ali, meio que de lado, perto dos 11 reais, eu me posicionei a 11,30, na verdade a menos, porque eu vendi opção, então eu ganhei o prêmio e fui exercido. Eu encarteirei Bradesco ali na casa dos 11,30. Eu tinha comprado, ele tinha subido, eu vendi, e aí segurei, ele caiu, eu acho que eu tinha vendido a 14, depois ele caiu para 11, eu recomprei, montei posição em Bradesco. Por quê? Porque eu entendi que o trabalho do CEO, o trabalho da administração, estava começando a dar resultado. O Bradesco fez não um turnaround, porque ele não estava tão ruim assim, mas mudaram a direção do Bradesco para voltar às suas atividades, às estratégias mais lucrativas, e o banco estava começando esse movimento. E aí foi aí que eu entrei novamente, para capturar essa mudança. E aí ele começou a entregar resultados de forma consistente e o preço voltou a subir, e tem projeção para continuar subindo. É só ele continuar entregando. Ele ainda não dá resultados tão bons quanto os de Itaú, mas seguindo nessa trajetória e bolsa melhorando, que eu digo taxa de juros caindo. Se você olha, Itaú está na máxima histórica, ou muito próximo disso. Bradesco ainda tem um caminho para voltar para os 20 e poucos reais. Que a média dele ali é 22, 23. Ainda tem um espaço bom para andar. Dá 17, né? 16, 17, depende se é ON, PN, está ali 16, 17 reais. Então ele tem um caminho para andar. Ele tem um espaço. Já começou a dar resultado o trabalho do CEO, o trabalho da direção do Bradesco, mas ele ainda tem bastante resultado para andar. O Bradesco, eu gosto bastante do Bradesco também, igual os resultados vieram bons, né? Sim. Acho que a tendência é boa. É 2 bancos que eu gosto. Quais? O Bradesco e o Banco do Brasil. Eu dei uma paradinha agora com o Banco do Brasil e continuei comprando o Bradesco, para ser bem sincero. Mas o banco que é um monstro, né? Uma besta enjaulada é o Itaú. O Itaú é foda, né? Eu digo que o Itaú e o BTG,
que também é Nossa, outro. O Itaú é demais, mano. O Itaú e o BTG, eles jogam outro jogo. É outra coisa, Nem parece que é banco, porque eles estão sempre superando os resultados, um ROI altíssimo, sempre entregando um resultado absurdo. Então, em termos de banco, BTG pensando em crescimento, Itaú para entregar resultados consistentes e sólidos, Bradesco está se recuperando, está indo, mas ainda não está no nível de um Itaú e de um BTG. É.